Queridos e queridas, como é que vocês estão? Belezinha? Bora para mais um videozinho, né? Agora nós vamos começar finalmente a falar sobre derivadas. Espero que vocês estejam acompanhando os vídeos até agora. Espero muito que vocês também estejam gostando, assim como eu estou gostando dos vídeos. E vamos lá nesse frio do cacete. É o seguinte, lembra quando nós estávamos falando lá sobre retas tangentes, bem no comecinho do capítulo 2? Né? Então, por exemplo, se eu quiser ter, eu tenho uma determinada fórmula, né? Assim, uma fórmula que tem uma curva. Então, quando nós estamos falando de fórmulas com curvas, estamos tratando pelo menos de um polinômio de um grau 2 ou mais. Né? Pode ser tanto positivo ou negativo, né? o múltiplo dele, mas um polinômio com um grau diferente de 1 já está bom. Diferente de 1, diferente de 0, né? Porque qualquer valor elevado a 0 é igual a 1. E por que eu estou falando diferente de 1? Vamos entrar no raciocínio da função primeiro de tudo, tá bom? Então, vamos colocar uma função linear. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o f de x, e o f de x eu vou colocar uma função bem simples, 2a mais 1. Beleza? É uma função linear. Então, se fôssemos para plotar esse bendito aqui, nada mais justo do que ele seria, tipo, sei lá, o dobro de A e ele começaria daqui para frente, né? Ele começaria no 0 e ele estaria no 1. Então, ele seria mais ou menos assim, por exemplo. Né? Então, se eu quisesse saber qual que é a angulação daquele determinado ponto, então, por exemplo, eu quero saber qual que é o ângulo deste ponto aqui. Concorda comigo que qualquer ponto dentro da minha função nada mais é que a própria angulação da função? O que eu estou querendo dizer? Quando a gente estava querendo lembrar sobre retas tangentes, por exemplo, né, nada mais é do que eu ter a minha função, ok, em um determinado ponto x, menos essa função em determinado ponto A, sobre o x menos o A. É isso. Ainda não vamos entrar na parte de limites, vamos só relembrar. Então, por exemplo, se eu quisesse saber qual que é a angulação dessa função conforme o A se aproxima de 2, por exemplo, veja que esse aproximar, sim, já é o limite. Então, se nós fôssemos para reformular a nossa função de tangente, como que ficaria? Ficaria o limite de x tendendo a A, sendo que eu tenho aqui a função de x menos a função de A sobre x menos A. É isso. Toda vez que nós formos fazer uma função de tangentes, né, lembra que elas vão se aproximando até determinado ponto, até determinado valor? Né? Eu espero que vocês estejam entendendo, caso não voltem lá no começo do capítulo 2, tá bom? Eu tenho essa função aqui, só que agora nós temos o nosso amiguinho limite junto. Agora, quando nós estamos tratando sobre diferenças de funções, a tangente de uma função linear, como é que ficaria, por exemplo, se eu estivesse me aproximando de 2? Então, eu teria aqui limite de x tendendo a 2, aí eu teria aqui 2 vezes x mais 1, beleza? Que é a minha função, menos 2 vezes 2 mais 1, sobre x menos 2. É exatamente isso. Não se esqueça que eu só estou substituindo a minha função f de x pela minha função a. Aqui eu simplesmente só estou substituindo o meu a pelo meu 2, né? Por isso que eu tenho aqui a minha resposta. Então eu tenho aqui o meu limite de x tendendo a 2 novamente. Aí eu vou só reescrever para ficar legal. 2x mais 1 menos o quê? 4 com mais 1 são 5. Menos 5 sobre x menos 2. Então, continuando aqui a nossa função. Então, eu vou ter o quê? O limite de x tendendo a 2. E neste caso vai ser 2x menos 4. 2x menos 4 sobre x menos 2. E como é que nós fazemos aqui? Se vocês fizeram os exercícios junto comigo, né, vocês vão lembrar que nós temos que isolar o nosso denominador. Então, eu tenho que ter um x menos 2 aqui em cima e eu tenho que ter um outro x aqui. Eu tenho que ter um x mais 2 também. X mais 2. Porque se eu tiver x com x, 2x
E aqui eu não tenho... Veja que é o seguinte, perdão, estou tão acostumado a fazer funções quadráticas, né, que eu já estava cagando aqui. Para eu poder tirar aqui o x menos 2, eu realmente tenho que ter um x menos 2 aqui em cima. Beleza, deixa eu só colocar um pouquinho mais para frente. Só que eu não tenho nenhum quadrado aqui. Então eu não posso multiplicar por x mais alguma coisa ou x menos alguma coisa. O que eu poderia multiplicar somente aqui? A única coisa que eu só posso fazer é multiplicar por 2 sobre x menos 2. Porque 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 2, menos 4. Beleza, eu mato este com esse. Qual que é o limite que eu tenho? De x tendendo a 2 é igual a 2. E só. Então, se eu fizer a curva aqui, né, se eu fizer a angulação, se eu pegar a fórmula da angulação disso daqui, que é a fórmula, não sei se vocês lembram, é y menos y1, que é o resultado da minha função, igual ao ângulo que eu tiro, que é este númerozinho aqui, x menos x1. Então esse x1 é o que a gente está querendo mexer. Por exemplo, se eu for para pegar aqui, eu vou pegar o que? Y menos 5, que é o resultado da minha função, 2 vezes a mais 1, 2 vezes 2 são 4, mais 1 são 5, então 5 igual a 2, que é o resultado deste daqui, da angulação, x menos o quê? Menos 2, que é o valor que eu estou colocando. Y é igual a 2 vezes x menos 4 mais 5, y é igual a 2 vezes x mais 1. Exatamente a minha função. Exatamente, é o mesmo número. Só troca aqui 2a. É que eu não sei porque eu coloquei a, né? Mas aqui é x. Beleza? É a mesma coisa. Então, quando a gente está tratando de uma angulação de uma função, de um polinômio linear, polinômio de grau 1, a angulação sempre vai ser a mesma. Tá? Ao contrário de quando nós estamos tratando de funções que têm curva, que são funções quadráticas, que é quando nós estamos tratando lá das tangentes, que a gente vai se aproximando. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma função, uma função assim, quadrática, né? ou de alguma potência par, por exemplo, par positiva, né? Par acima de par maior que 1. Então, por exemplo, eu tenho aqui, qual que é o ângulo deste ponto aqui? Se eu tivesse exatamente nesse ponto, se eu fosse dando zoom aqui, qual que seria a reta tangente dele? A reta tangente dele seria aqui, não parece. Parece mais se eu pegasse, tipo, sei lá, aqui, por exemplo. Né? Então, a partir daquele ponto, ele é como se... É o exemplo que eu sempre dou. É como se você tivesse... Não sei se vocês já empinaram pipa, né? Caso não, é como se você estivesse girando uma pedra. Imagina que a pedrinha está sendo girada aqui, né? Então você amarra a pedra numa corda, você gira. Gira, 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 gira. Imagina que ela estoura num determinado ponto. Por exemplo, ela estoura aqui. Para qual direção que ela iria? Imagina que você não tem gravidade, imagina que você não tem a resistência do ar nem nada. Você simplesmente só tem a direção ao qual essa pedra iria. É essa direção que nós estamos tratando que seria a tangente dela, que é para onde aquela pedra iria indefinidamente. Quando nós estamos tratando de uma função com curva, ou seja, um polinômio com grau maior que 2, nós podemos achar aqui. E como que nós achamos? Nós achamos a partir daquela fórmula que eu passei. Né? Então, por exemplo, vamos colocar uma função aqui bem simples, que é uma função que essa que a gente tinha feito no outro exemplo, de x ao quadrado, por exemplo. Né? Minha função f de x é x ao quadrado. Eu poderia, por exemplo, x ao quadrado mais 1, x ao quadrado mais 2, 3x ao cubo, bababá, qualquer outro exemplo. Vamos focar no exemplo mais simples, pelo menos nesse primeiro vídeo. Então eu quero saber qual que é a tangente dessa função quando o meu x é igual a 1. Então, como é que nós fizemos nos vídeos anteriores, né? Lá nos primeiros? Nós fomos nos aproximando
tendo pontos aqui e cada vez irmos pegando a diferença menor e menor e menor e menor e menor e menor até chegar ao ponto ao qual a diferença é quase nula ou zero. Então, quando nós estamos tratando de diferenças, estamos tratando daquilo ali que eu mostrei. Função de f de x menos f de a, né, sobre x menos a. E o limite, como eu disse, x tendendo a a. Ah, isso quer dizer que, se nós formos lembrar nos vídeos anteriores, então quer dizer que essa função ela não é contínua? Não, ela não é contínua, mas ela tem um limite. Ela não é contínua nesse valor, porque se eu substituir x por a, vai dar zero. Tá? E não se esqueçam que se eu fizer aquele gato que eu tenho, sei lá, x menos a, x mais a, por exemplo, aí eu substituo x menos a aqui, eu corto esse com esse, a função não é contínua, tá? Eu simplesmente só vou ter o valor, mas isso daqui, x mais a, é diferente dessa fórmula aqui, tá? Não se esqueçam desse ponto. Eu não sei se eu estou embaralhando, se eu estou falando muita coisa, eu estou partindo do pressuposto que vocês estão me acompanhando desde os primeiros vídeos, tá? Se você está com dificuldade nisso daqui, volta um pouco, vê um pouco sobre limites e o caramba 4 e depois você volta para essa parte, tá bom? Aqui eu estou só relembrando e colocando o começo do capítulo 2 agora usando limites, beleza? Só para a gente terminar, vamos fazer esse cálculo aqui rapidinho. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o limite quando o meu x está tendendo a 1. Então eu vou fazer o quê? O limite de x tendendo a 1 do quê? Da minha função. Eu vou substituir f de x e o f de a. O a, neste caso, é o meu 1. Então eu vou ter x ao quadrado menos 1 ao quadrado, pois afinal de contas eu simplesmente só substituir o x pelo meu 1 sobre x menos 1, que é a diferença que nós estamos trabalhando. Beleza? Tanto que se eu substituir simplesmente o 1 aqui, daria zero, função não definida. Continuando a nossa brincadeira, limite de x tendendo a 1, tá? Aí eu, menos 1 ao quadrado, veja que eu não estou fazendo menos 1 ao quadrado. Isso daqui é diferente de de menos 1 ao quadrado. Aqui eu estou elevando o número 1 ao quadrado, depois eu multiplico por menos 1. Ao contrário daqui que eu tenho menos 1 e eu elevo ele ao quadrado. Então eu vou ter o quê? Eu vou continuar com x ao quadrado menos 1, porque um número ao quadrado mais 1 não importa. Tá? E aí, como eu tenho aqui um x menos 1 no meu denominador, eu tenho que ter um x menos 1 no meu numerador. Nem sempre isso vai funcionar. Existem funções que realmente não vai ter como, mas assim, como nós estamos tratando de limites, nós estamos tratando sobre diferenças, tem como fazer, tá bom? Então, eu tenho aqui como eliminar, aí eu vou colocar o quê? Para virar um x ao quadrado menos 1, eu tenho que ter o quê? Um x mais 1. Porque aí vai ficar x ao quadrado, x mais 1, neste caso vai ser x ao quadrado mais 1, mais x, menos 1. O mais x com menos x se cortam, né? Se cancelam. Vou até fazer aqui embaixo só para vocês lembrarem. Então eu tenho aqui x, ó, eu tenho x menos 1, que é o começo. Ah, o que eu preciso para ter um x ao quadrado? Eu preciso de um x. Aí eu vou ter x ao quadrado, só que não se esqueça que eu tenho menos 1 ali, aí vai ficar menos x. O que eu faço para matar o meu x? Meu menos x? Porque afinal de contas eu não tenho menos x ali na fórmula. Eu tenho que ter um mais x, eu tenho que ter um x. Como que eu tenho x? Eu simplesmente coloco mais 1. Aí vai ficar mais x menos 1, pois afinal de contas menos 1 mais 1 vezes mais 1 é igual a menos 1. Positivo com negativo, negativo, qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. É lógico que se você multiplicar por menos 1 é menos aquele outro número. Tá? Esses dois aqui matam, aí fica x ao quadrado menos 1, exatamente o mesmo número que eu tenho aqui em cima. Como eu tenho isso, eu posso matar esse x menos 1 e esse x menos 1 aqui, pois afinal de contas nós estamos tratando de duas multiplicações. Aqui em cima é uma multiplicação, não é uma soma desses dois valores. Se fosse uma soma, eu não poderia fazer esse tipo de substituição, eu não poderia simplesmente cancelar. Qualquer valor com denominador 1 é igual a ele mesmo, então eu simplesmente só vou ter o que? O limite de x tendendo a 1 é igual ao quê? É igual a x mais 1. Para ser mais chato, agora eu vou aplicar as propriedades dos limites. Como eu já tenho aqui
nós sabemos que se eu só tenho o meu valor, eu posso simplesmente aplicar a substituição direta, pois afinal de contas eu já tenho um polinômio. Né? Isso eu tô relembrando todas as aulas numa aula só. Tá? Afinal de contas eu tenho um polinômio. Então, tendo um polinômio, eu não tenho nenhum divisor aqui, eu tenho um que é o 1, mas qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então eu tenho aqui o polinômio. Pelo polinômio eu posso fazer substituição direta. Não se esqueçam que limite de uma constante é a própria constante. Partindo disso eu posso fazer a substituição direta, que vai ser x, que neste caso que é 1, né? Então limite de x tendendo a 1 vai ser 1 mais 1, que é igual a 2. Aqui eu tenho a angulação da minha reta tangente. Nossa, que complicado. Mais ou menos, eu simplesmente só quis fazer um resumão de tudo isso e aplicar a tangente, né, a definição da tangente em cima de limite. Definição de tangente em cima de limite é este daqui, galera. Tá bom? Espero que vocês tenham relembrado esses outros vídeos. É bastante conteúdo até aqui, não vou mentir. Se você está caindo agora de paraquedas, pode ser que seja confuso. Se você não entendeu, tem os outros vídeos anteriores, vê desde o capítulo 2 em diante, tá bom? Do capítulo 2 em diante eu vou falando sobre tangente, eu explico sobre limite, definição de limite, eu venho tudo isso até chegar até aqui, tá bom? E eu tô partindo que daqui para frente todos saberão o que eu já passei e todos já acompanharam os vídeos até aqui. Beleza, meus queridos e minhas queridas? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam seguindo o mesmo ritmo que eu, porque eu estou partindo do pressuposto que todos vocês já tenham assistido os vídeos anteriores. Beleza? Beijos na bundinha, até mais!